o Almanac Aquiri, a sua revista semanal de entretenimento e muita cultura. E nesta edição vamos viajar mais uma vez juntos pelas muitas histórias de gente bem interessante. Do Oriente para a Amazônia. No centenário da imigração japonesa, vamos conhecer as histórias de uma família que escolheu o Acre para viver. Rio Branco sob o olhar da juventude. Um estudante que transforma em cartões postais os mais diversos e bonitos ângulos da capital acreana. E o hip hop acreano mostra sua cara. De menor, uma das lideranças do movimento no estado dá a dica da semana. Então se liga que o Almanac Aquiri invade a partir de agora a sua TV. E eu, se fosse você, não perderia. Cultura nipônica no Acre, Andrew. É isso mesmo, Mariana. No ano em que o Brasil e o Japão celebram o centenário da imigração, eu conheci uma família que trocou a histórica cidade de Nagasaki por Rio Branco há mais de 50 anos. Ano do centenário da imigração japonesa no Brasil, e olha só o que a gente encontrou aqui no Acre, uma família inteira de imigrantes. E essa família a gente vai conhecer agora aqui no Almanac Aquiri. Vamos lá? Seu Massaíti, então, quanto tempo aqui no Acre e como que acabou acontecendo a vinda da família do senhor, dos pais do senhor aqui pro Brasil, especificamente pro Acre? Olha, quando meu pai era vivo, que falou para vir pro Brasil, é o seguinte, porque meu pai era agricultor, né? Depois da guerra, disse que não estava nascendo mais nem capim, canto mais plantando, né? Então, o dever do meu pai é criar o filho dele, né, que 3, ele tem que ir para o lugar que tem terra mesmo. Então, um ano antes, minha tia foi para Bolívia, Santa Cruz. Nós ia para lá, os papai também. Aí, mas diz que abriram a imigração para o Brasil, aí optaram para cá. Quer dizer, a vinda da família do senhor aqui para o Brasil está diretamente ligada com os fatos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, principalmente com a bomba? É, porque meu pai era agricultor, então o único jeito aí é onde tem mais terra, mudança que nem aqui no Brasil. Então optou para cá. Donichi vivia da agricultura no Japão. Mas após os ataques sofridos em decorrência da Segunda Guerra Mundial, ela decide vir de navio para o Brasil. Após desembarcarem em Belém, Donichi, que estava grávida, tem as primeiras dores do parto. Querendo que o filho fosse acreano, o esposo de Donichi a envia de avião até o Acre. O restante da família veio em um barco menor, acompanhado de outros 7 barcos que traziam o restante de suas bagagens. De Rio Branco, a família continua a sua peregrinação até o quilômetro 4 da estrada de Boca do Acre, onde fixam residência. Por que mais aqui chegar ao Brasil, você está chorando? Sem saber falar, né? Que a gente não sabia nada de português. Chegar aqui sem entender nada, sem saber falar, é muito difícil. Nós passamos muita dificuldade. A senhora nunca foi pro Japão, né? Depois que veio com quase 2 anos de idade, nunca mais voltou. A senhora tem interesse em voltar lá? Não. Eu não quero, porque assim, eu vim do Japão, sou japonesa. A gente não sabe falar bem japonês, né? Aí pra mim, voltar e não saber conversar é uma vergonha a gente vir, né? Sendo japonesa e não saber falar nem escrever. Agora, ao contrário da senhora que não quis voltar, a gente tem outras pessoas aqui da família, que é o caso do sobrinho da senhora, que acabou voltando, né? Como é que foi fazer esse trabalho inverso, aliás, como é que foi fazer inverter, né, essa volta? Porque antes os seus avós vieram pra cá e agora você foi. Como é que foi isso?
Bom, de início foi... Como eu fui muito novo pra lá, foi como uma aventura, né? Não tinha caído a ficha que eu estava indo pra trabalhar, assim, foi mais por uma aventura. Só que chegando lá, a realidade foi bem diferente, né? O dia da gente é muito corrido, folgas, né? A gente tem poucas, mas foi uma boa experiência, né? Porque o que eles passaram aqui, eu passei lá. Desde criança, né, nós temos essa... Principalmente por parte da nossa avó. Ela sempre ensinou pra gente músicas, a culinária japonesa nós sempre tivemos. No Ano Novo ela fazia esse tipo de comida, até mesmo no dia a dia, né? Sempre que ela pode, ela faz esse tipo de comida pra gente experimentar com outras histórias que ela passou lá e passou aqui. Então é uma coisa que vive assim, bem próximo da gente no nosso dia a dia, né? É bem legal, bem diferente, assim, acho que de tudo que nossos amigos têm, né? Essa é uma coisa bem nova. Agora vocês também têm aqui na família de vocês uma pessoa que é muito conhecida pelo amendoim que faz, né? Que vende lá no Quinari, né? Como que é isso? Essa história da família com o amendoim também. Não, porque esse amendoim é um amendoim assim diferente, né? Aquele amendoim graúdo. Foi na época que nós viemos do Japão. Um amigo do meu pai, né, que arrumou uns sementes, daqueles sementes grandes. Então aí papai ele começou a plantar, era muito difícil, mas aí ele continuou plantando. Agora no Quinari acho que muita gente planta, mas agora meu irmão é que continuou sempre vendendo esse amendoim. Primeiro é famoso lá. E você, assim, se sente japonesa ou brasileira? Porque normalmente sempre tem aquela coisa na escola, japinha, como que era essa coisa, né? É verdade, desde criança, né, tem aquela brincadeira, conta até 10 em japonês, esse tipo de coisa, né? Mas sempre teve aquela diferenciação, mas do lado bom, né? Aquelas brincadeiras e tudo, foi bem legal. Até hoje, assim, é engraçado, assim, a situação. É tratada como é diferente. O preconceito que a gente tem aqui de ser japonês, a gente chega lá, a gente também é brasileiro. Aí se a gente chega lá, a gente é brasileiro. Se a gente vem pra cá é japonês, a gente não sabe quem é quem, né? Nessa história, como é que fica tudo isso? Aí fica aqui, quando a gente chega lá, a gente é brasileiro. Quando a gente vem pra cá é japonês. Porque aqui a gente é tratado como estrangeiro, né? Mas quando a gente volta pra lá, a gente também é tratado como estrangeiro. Quer dizer, a gente não tem aquela nacionalidade fixa, né? Na verdade, nós somos brasileiros, né? Se jogar Brasil e Japão, quem é que você vai torcer por quem? Eu falei, pra quem ganhar, né? Se tem a dupla, né? Quem ganhar eu tô torcendo. Mas eu gosto aqui mesmo, o lugar é aqui mesmo. Eu já estive em São Paulo, já fui em Rio de Janeiro também. Foda. Mas aqui no Acre a gente quer lugar melhor mesmo. Pode ser Brasil, né? Mas aqui no Acre é o melhor lugar. Eu não troco aqui pelo outros cantos. A professora Florentina Esteves abriu as portas de sua centenária casa para receber a equipe do Almanac Aquiri. E entre memórias do passado e boas histórias, ela se revela agora no quadro Perfil. Florentina Esteves é uma pessoa que nasceu em Rio Branco, no Hotel Madrid, no quarto número 9, em 1931. Mas fala baixo, não conta para ninguém. E que estudou aqui, fez o curso fundamental e médio, depois foi estudar no Rio de Janeiro, depois voltou, foi secretária de Educação, foi professora, depois foi de novo para o Rio de Janeiro, depois voltou de novo, porque aqui fica meu coração. A vida Florentina Esteves foi dedicada ao magistério. Era onde eu me sentia feliz, onde eu me realizava. Várias pessoas que estão em destaque hoje por aqui foram meus alunos, como a Glória Pérez. Glória Pérez foi minha aluna, minha prima. E toda uma geração que está aí hoje, e que eu tenho receio de citar, porque eu posso esquecer, passou pelas minhas mãos e, com muito gosto, eu os admiro. A minha paixão pela literatura vem
de eu criança. Eu aprendi a gostar de ler com minha avó, que ela passava todas as horas vagas da vida dela lendo. E eu vi aquilo e também me interessei pela leitura e tomei gosto. A tal ponto que eu ia brincar na casa das colegas e se tivesse algum livro pelo caminho, acabava a brincadeira porque eu ia ler o livro. Não queria saber mais de brincadeira. Com isso eu fui gostando de escrever. Uma vez um professor meu de português, chamado Rufino, disse que eu escrevia bem, eu fiquei toda feliz com isso. E fui me aprimorando, aprimorando. Hoje eu tenho 3 livros publicados e 1 no prelo. E cada vez que puder, eu farei mais. Se eu estou satisfeita com minha realização literária, eu diria que ainda não. Eu gostaria de escrever mais, publicar mais, transmitir mais, ter mais belezas para passar para os meus contemporâneos, para os meus conterrâneos. Eu gostaria de ser Machado de Assis das letras, mas sou uma formiguinha apenas. A educação é aquele caminho que ninguém pode deixar de trilhar, que é onde leva a todas as benesses, a todas as realizações, a todas as coisas boas da vida. Ninguém pode deixar de trilhar. Mensagem aos meus conterrâneos é só uma: amem o Acre como eu amo, e o Acre será feliz. O que me fez chutar o balde foi quando o Edmundo perdeu aquele pênalti contra o Fluminense. O que tira do sério é ter que enfrentar esses motores embriagados nos carros. O que me tira do sério hoje é ver aí, a gente vê muita gente com falta de Jesus no coração. Falsidade, mentira. E o que me tira do sério são as coisas que afetam toda a humanidade, que é a falta de dinheiro, falta de compromisso de algumas pessoas. Bom, o que me tira do sério é traição. O que me tira do sério é a falsidade das pessoas. Falsidade. O movimento cultural hip hop surgiu nos Estados Unidos na década de 60. É uma espécie de cultura de rua criada para protestar contra as injustiças sociais. No Brasil, o movimento foi adotado principalmente por jovens, mas com o mesmo espírito de indignação. E no quadro Quem Indica desta semana, De Menor, um dos líderes do movimento no Acre, é quem manda ver. Meu nome é Israel, mais conhecido como Vulgo de Menor, sou coordenador do Centro Acreano de Cultura Hip Hop e ativista e militante aí político, social e cultural, né, desse movimento que é novo aqui no Acre. E eu quero indicar aí para todos os guerreiros e guerreiras aqui dos municípios, né, do nosso estado do Acre, primeiro o áudio, né, o CD do Alvos de Cristo, que faz parte aí do movimento hip hop e prega a palavra de Deus, né, e evangeliza através do seu CD, que é Alvos de Cristo 3 dias em Peniel. Após 3 dias em Peniel, fiquei curado, garanti minha vaga no céu. Rasguei o céu com o coração, me arrependi dos meus pecados, me enchi de unção. E para mim não haverá mais acusação. Satanás se deu mal, foi pra debaixo do chão. Me abracei com Deus e fiz como... E o vídeo, eu quero indicar o vídeo, né, dos manos aí que estão colando pra tratar da questão ambiental dentro do rap, trazendo regionalismo, né, e mostrando a nossa cara, que é o grupo Yaconawas. Num lugar
Bem pequeno, um pedaço desse chão. Nasce Chico sonhador, pobre humilde cidadão. Hey, moleque, joga o jogo, passa a bola. Aluno nota 10 no campão lá da escola. Bem, a importância de você curtir um som como o do Alvos de Cristo é porque através dele, ele está ali passando a unção de Jesus Cristo, evangelizando e transformando vidas, né, através do rap. E o CD e o clipe do Iaconauas, por conta de ele estar trabalhando a regionalidade, né, através do rap, mostrando a nossa cara e não apenas seguindo, né, esse padrão de imitar os Estados Unidos, mas criando a nossa cara, o nosso próprio rap, né, e abordando as nossas próprias raízes, o seringueiro, o caboclo, o índio, né, a nossa terra e as nossas riquezas aí. A brisa leve da partida toca o seu rosto, sua coragem quase mata seu pai de desgosto. Uma lágrima escorreu quando ele prometeu: eu vou voltar pra te buscar, mãe, eu vou voltar pra te buscar. Mas essa mata que mata esse povo infeliz, um dia há de fazer um Chico Rei, seringueiro feliz. Então você que quer curtir um bom som e um som da nossa terra, valorizando nossas raízes, curte aí Alvos de Cristo e Iaconauas. Seringueiro feliz, Eu quero começar contando uma história de caçador, mas exatamente do seringueiro, retratado numa história do meu pai. Meu pai, ele veio aqui para o estado do Acre, na época que era território, veio como soldado da borracha. E chegando aqui no estado, meu pai foi para um determinado local, um seringal, cortar seringa. Chegando nesse seringal, ele falou com o patrão e o patrão falou para ele que tinha diversas colocações a ser habitada. Meu pai foi trabalhar em uma colocação na beira de um grande rio chamado Barra. Isso naquela região ali de Chapuri. Eu sou lá de Chapuri. E então, meu pai chegando a essa colocação, meu pai sempre colocava os roçadinhos dele. E ele colocou um roçado assim do outro lado do rio do Barra. E ele trabalhou 2 anos nessa colocação. E dando saudade da família, ele tirou um grande saldo. Ele voltou para a sua terra de origem, que é Belém do Pará. Passando algum tempo lá em Belém, ele retornou ao nosso estado, foi para o mesmo seringal. Chegando lá no mesmo seringal, falou com o patrão. O patrão disse: olha, a sua colocação tá vazia, se o senhor quiser voltar para a sua colocação. Isso 40 anos depois. Então meu pai voltou para a mesma colocação. Chegando naquela colocação, tudo abandonado, tudo deserto, ele começou a organizar. E meu pai saiu para dar uma volta e ele lembrou que ele tinha um roçado assim do outro lado do garapé. Só que quando ele chegou do outro lado do garapé para ver o roçado dele, os porcos do mato estavam acabando com a macaxeira que ele tinha plantado. E ele pastorou esses porcos por 2 meses, pastorava dia e noite para ver se conseguia pegar os porcos, mas não conseguia. E um certo dia, ele chegando na beira do rio, ele viu assim, na beira do rio, um grande buraco. E ele foi olhar nesse buraco, qual era o significado. Quando ele vê lá nesse buraco, lá, numas canaranas, tá lá 7 porcos. 7 porcos lá nesse buraco. E ele descobriu que era a passagem desses porcos para ir até o roçado do outro lado do rio, era por esse buraco. E ele investigou direitinho, aí ele descobriu que há 40 anos atrás ele tinha plantado essa macaxeira, esse roçado de macaxeira, e uma das macaxeiras tinham crescido tanto que tinha passado por debaixo do rio,
e estava servindo de túnel para esses porcos passar de um lado do rio para o outro, para ir comer essa macaxeira que ele tinha plantado. Por isso que ele não conseguia matar esses porcos. E aí ele deu um tiro lá nos porcos e matou os 7 porcos só de um tiro. Ele, ficando muito contente que tinha matado aqueles 7 porcos, voltou para casa. Quando ele chega em casa, ele escuta um tiro assim pro lado de baixo. E quando ele pensou que não, caiu 2 papagaios assim no chão. 2 papagaios, quem foi que atirou? As colocações eram 1h30, 2 horas de distância de uma para outra, não tinha vizinho. E ele ficou encabulado com aquilo. Aí ele lembrou-se que há 40 anos atrás ele tinha colocado uma armadilha. Armadilha é aquilo que você... é uma arma que você coloca próximo ao trilho onde passa a caça, em 2 paus, você coloca 2 paus, e ali você deixa aquela espingarda de espera para na hora que o bicho passar, o bicho morrer. Então ele lembrou que tinha colocado uma armadilha há 40 anos atrás com um rifle. E na proporção passados desses 40 anos, aqueles paus cresceram, os tornos que sustentavam o rifle, e virou 2 cumaru-ferro, próximo um do outro. E os papagaios avoando, comendo fruta do cumaru-ferro, bateu com a asa na linha da armadilha e o rifle disparou. Então foi o que se deu, os 2 papagaios caíram no chão morto, que foi da armadilha que meu pai colocou há 40 anos atrás. Mas eu não gosto muito de contar essa história não, porque diz que caçador e pescador conta mentira. Mas é verdadeira sim a história. O que me tira do sério é os motoristas que não respeitam as motos. O que me faz chutar o balde é ver pessoas, verem crianças como essas aqui, como muitas por aí que existem, e não se admirarem. O que me tira do sério é meu marido jogar futebol. Esperar muito. O que me faz chutar o balde é ver um monte de crianças desabrigadas no meio da rua, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, pedindo dinheiro. Eu chuto o balde quando eu brigo com a minha mãe. Nós chutamos o balde quando a professora expulsa a gente dentro de sala. O que faz eu chutar o balde é quando a minha mãe não deixa eu sair e quando eu brigo com o meu namorado e um bocado de coisa. Eu fico muito com raiva quando o Corinthians fica perdendo e começa a estragar a pelada, né? E agora é hora de você ficar por dentro da agenda cultural. E começou na última segunda-feira a 6ª Semana Nacional de Museus. Aqui em Rio Branco, todos os espaços de memória estão com uma programação especial. Nesse ano, o tema é Museus como agentes de mudança social e de desenvolvimento. Além de Rio Branco, os municípios de Sena Madureira, Chapuri e Porto Acre também participam. A 6ª Semana Nacional de Museus encerra no próximo domingo. E na terça-feira foi realizada a abertura da exposição antes Canal da Maternidade, agora Parque da Maternidade, na Casa Povos da Floresta. A exposição acontece das 8 da manhã até às 6 da tarde e segue até o dia 31 deste mês. A Casa Povos da Floresta fica no Parque da Maternidade, no centro de Rio Branco. E ainda falando sobre exposições, vai aí uma dica para você que mora em Chapuri ou pretende passar o final de semana no município. Desde o dia 1º de maio está rolando uma exposição das telas do artista plástico Hélio Melo no Museu da Cidade. A mostra encerra no dia 31 desse mês. Então vale a pena conferir o trabalho desse que foi um dos maiores expoentes da cultura criana. E quem comanda a agenda cultural da Usina de Arte João Donato aqui em Rio Branco durante todo esse mês é a companhia Giramundo. Na semana passada eles apresentaram o infantil O Baú de Fundo Fundo e o adulto Os Orixás. O Almanac Aquiri esteve por lá e você acompanha agora um trechinho dos espetáculos. Senhoras e senhores, vem aí mais um espetáculo do Giramundo! Venham todos, o maravilhoso
pareço? Pareço? Eu sou um fantasma. Fantasma. Então eu adivinhei. O que é que tem os outros? Posso saber? Ninguém acredita mais no fantasma. Nem as criancinhas. Pois eu acredito. Estou vendo um na minha frente. Mentira. Mentira, viu? Você disse que eu pareço um fantasma. Você não disse que eu sou um fantasma. Mas que horror de criatura! Saluba, Nanamburuque, mãe das águas paradas, mãe dos lagos, mãe dos pântanos. Poderosa, entra na cidade sem dançar. Quem tem um frango não depena vivo. Ela entra na água, os peixes não se assustam. Ah, Nanã, muita chuva faz a canoa virar. O trovão não fala como o farfalhar da palmeira. Ela mata o carneiro sem usar faca. Foi Nanã que deu ao Oxalá o barro para fazer o homem. Quando a alma do homem se for, Nanã pede o barro de volta. Nanamburuque domina o Egum. Egum, espírito do morto que morreu e não foi para lugar nenhum. Saluba, Nanamburuque, que poder eu vejo. Eis aqui Oxalá, teu esposo. Nanã vai querer. Oxalá quer dividir tudo com Nanã. Nanã divide teu poder com teu esposo Oxalá. Oxalá tem tudo de Nanã, meu jovem guri. Mas o poder sobre Egum vem deles, não vem de mim. Me dá tua força, Nanã, me dá o teu ibiri, Nanã teu vento cajado, Nanã teu Egum domado. Me dá tua força, Nanã, me dá o teu ibiri, Nanã teu vento cajado, Nanã teu Egum domado. Egum aqui. Aqui ao pé do Oxalá. Egum aqui. Aqui ao pé do Oxalá. Oxalá ficou sem o poder sobre os Eguns. Descuidou do casamento e não deu a Nanã o filho que prometeu. Vinho de palma, 101 caranjinhos e um filho de Oxalá. Esse feitiço vai me dar. Este jardim de Eguns está cheirando morte e podridão. O vinho aquece o coração deste magoado Oxalá. Nanã. 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 O feitiço fez seu efeito. E além dos espetáculos adultos e infantis, o Grupo Mineiro também trouxe para a capital acreana a exposição Museu Giramundo, que apresenta um pouco dos variados bonecos criados para entreter todas as idades. E fique ligado, este fim de semana a companhia apresenta o espetáculo As Relações Naturais e o infantil Pedro e o Lobo. Mais informações pelo telefone da usina. Anote aí, 3229-6892. E na semana que vem tem mais dicas. Em Rio Branco existe um jovem rapaz muito interessado em revelar para o mundo as belezas do lugar onde vive. São mais de 1000 fotos de Rio Branco à disposição dos internautas. E quem faz os cliques garante que é só por diversão. 19 anos, cultura, engenheiro florestal e fotógrafo nas horas vagas. Eu tô falando desse rapaz, o Davi. Dá só uma olhada no que ele já registrou aqui em Rio Branco. E a Praça da Revolução é o nosso ponto de partida para esse passeio que vai acontecer entre cliques e um bate-papo bacana com o Davi. Para começar, Davi, como é que começou esse teu fascínio pela fotografia? Bom, é que antigamente eu sempre procurava por fotos de Rio Branco para poder mostrar para os meus parentes e para os meus amigos que moram fora do Acre como é a cidade onde eu vivo. Só que eu sempre me decepcionava com as fotos que eu encontrava na internet, né? Porque eram fotos antigas, né?
geralmente focando só uma região da cidade, muitas delas eram feias, né? Então as pessoas que viam essas fotos acabavam por ter uma impressão muito ruim da cidade, né? Também não teriam uma noção de como ela era. Então, em 2003, a minha mãe comprou uma câmera digital. Naquela época era até uma novidade aqui no Brasil, né? Pouca gente tinha ainda. Aí eu pensei, poxa, agora que eu tenho uma câmera digital, que eu posso sair por aí fotografando quantas fotos quiser e sem pagar nada ainda, só passando para o computador, então eu resolvi, né, tirar fotos de vários lugares, né? E daí no início eu comecei só divulgando mesmo para as pessoas que eu conhecia mesmo, né? As pessoas lá de fora, muita gente daqui de Rio Branco também. E daí eu, uns anos depois, descobri na internet um site, né, o Skyscraper City, que chama, que o assunto dele é discussões sobre fotos de cidades, né? E comecei a postar essas fotos que eu já tinha lá, né? E aí as pessoas iam comentando, né, toda vez, muito interessadas sobre a cidade, né, porque não conheciam muito. E aí me pediam fotos, né, de vários lugares aí para tirar, que eles queriam conhecer mais a cidade, né? Da Praça da Revolução para o Palácio Rio Branco. Esse é um bom lugar para fotografia, Davi? Nossa, um dos meus lugares preferidos para fotografar, né? O que você destaca aqui nesse espaço? Olha, a fonte, o palácio. E a gente tem um monumento ali bem esquisito, né? Realmente, aquilo ali, eu acho até que já saíram algumas fotos minhas. Vamos lá dar uma olhadinha. Pronto, agora esse monumento esquecido está registrado aí. Como é que você aprendeu essa questão dos ângulos? Tudo foi sozinho que eu aprendi. Por curiosidade mesmo, ia tirando as fotos e aprendendo. Saiu um pouco cortado o obelisco. Saiu cortado, saiu muito cortado o obelisco. Vamos achar um outro ângulo, como é que eu faço? Certo, Também vou clicar a produção, viu, gente? Davi, e você tem uma proposta de fazer um resgate histórico aos principais locais aqui da cidade também? Isso, exatamente. Eu estou engateando aí nesse projeto, né? Que eu tenho poucas fotos antigas mostrando aqui o centro da cidade. E o meu intuito é pegar as fotos antigas e tirar umas fotos atuais, mas exatamente no mesmo ângulo das fotos antigas, né, para a pessoa poder ver mesmo a comparação, né, de vários anos atrás de como está agora a região, né? Isso daí é bastante interessante. Você tem conseguido fotografar da mesma maneira? Olha, às vezes tem um empecilho, né, que agora, né, tem carros nas ruas. Antigamente as ruas não tinham carros, né? Você poderia ficar lá no meio da rua, tirar foto, mas hoje em dia tá bastante complicado, né? O trânsito aqui da cidade tá caótico. Você parar no meio da rua é cometer suicídio, né? E você já tentou? Já tentei isso uma vez no domingo e ainda lembro que nesse domingo ainda era véspera de feriado e tava um movimento quase nulo, né, nas ruas. E aí eu parei ali na Getúlio Vargas, próximo ao palácio, peguei do meu bolso uma foto antiga que eu tinha e aí procurei ficar bem no meio da rua, que era onde foi tirada a foto, e aí consegui. Mas não é recomendável. Não é essa recomendável, coisa, né? Nossa, isso aí é extremamente difícil você fazer uma coisa dessa. E aí, Davi, curtiu o passeio? Gostei muito, um prazer aqui estar com vocês, podendo divulgar o meu trabalho. Eu também curti bastante. E quem quiser ver as suas fotos, como é que faz? Bom, é só acessar o link www.oguiarriobranco.com.br e lá você procura a parte que tem escrito Fotos da Cidade. Aí é só clicar lá e ver todas as fotos que eu tirei. Ok, valeu! E depois dessas dicas fotográficas e desse passeio bacana, você confere um pouco mais dessa caminhada aqui pelo centro da cidade, pela visão de Davi Sobchak. Mariana, e depois dessa viagem por muitos universos culturais, o Almanac Aquiri dessa semana fica por aqui. Olha, Andrew, eu adorei o programa de hoje, esperamos que você também tenha gostado. Então, um abraço e até a próxima semana. Tchau!